Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bem pessoal, hoje eu quero fazer uma rápida resenha com vocês de um livro maravilhoso, um best-seller, que eu acabei de ler nesses dias. Trata-se do grande livro Crime e Castigo, de Dostoiévski. Gente, que clássico, que clássico, que clássico, que clássico, que clássico. Falarei rapidamente aqui alguns pontos do livro, nessa resenha minha. E desde já, peço a você que fortaleça o canal, deixando a sua inscrição, o seu comentário e o seu like. É muito importante para mim que você o faça, ok? Desde já o meu agradecimento a todos os inscritos, a todos que têm de alguma forma contribuído para o crescimento deste canal, tá bom? Então vamos lá, Crime e Castigo. Bem, nós temos um protagonista aqui, um cara que é difícil de você entender, de você compreender. Parece que ele entra numa loucura. Raskolnikov é o nome dele. Um jovem estudante que, por vários motivos, ele está agora numa situação difícil, ele para de estudar, se enfurna dentro de uma pensãozinha, de um quarto dessa pensão, e ele está endividado, ele não consegue mais se manter, e ele começa a penhorar coisas de valor dele para uma agiota. Ele o faz e em um certo dia ele começa a pensar o que ele vai fazer, como ele vai agir, e surge a ideia na mente dele de alguma forma, matar aquela agiota e, com esse dinheiro, conseguir resolver alguma coisa da sua vida. Nós vamos entender depois o que se passava na mente de Raskolnikov quando ele faz isso. Existe um motivo e eu vou bater em cima disso aí, interessante, muito interessante esse ponto, porque ele faz isso. E ele vai, e como não é novidade para ninguém, essa cena já diz o que acontece. Ele mata a agiota. E quem entra? A sua irmã. Ela entra e ele termina de fazer o serviço, mesmo não sabendo que teria que matar outra pessoa. Seria um crime perfeito. Porém, todavia, ele deixa rastros. Certo momento, com um policial, toca num assunto com ele a respeito de um artigo. Ele tinha deixado escrito num artigo a sua ideia, falando sobre as pessoas extraordinárias, as pessoas que são pessoas que não têm valor, seria assim dizer. Seriam os piolhos, como ele fala, ele dá esse termo nas falas dele e nos pensamentos dele. Para ele, as pessoas extraordinárias teriam o direito de praticarem crimes e ficarem impunes, porque eles são pessoas extraordinárias. E essa ideia dele é incrível, porque ele gosta muito de Napoleão, e ele fala, ele se pergunta, mas Napoleão não teria, ele fica pensando, não faria a mesma coisa que eu? Para um bem maior? Então se cometeria um crime, porque eu seria uma pessoa extraordinária, para um bem maior, mesmo que eu tivesse que fazê-lo exterminando muitas pessoas. Então vejam o grau de loucura, cara. Assim diria, que doideira. Aí você pensa assim, é uma ficção.
Infelizmente, eu acredito que não seja, porque eu vejo muitas pessoas na história que exterminaram em prol do seu ideal, porque se achavam pessoas superiores, né? E eu poderia passar por cima de qualquer pessoa para que eu conseguisse obter esse êxito. Então, o livro já te leva a essa reflexão, que é uma coisa que acontece demais. Você vê pessoas pisando e passando por cima de várias pessoas e até cometendo crimes para elas por um bem maior. Mas não ficaria assim para sempre a história dele, do personagem, porque você vai ser levado à reflexão também que parece que o castigo já começa a atuar nele, porque ele não consegue dormir mais direito. Ele começa até a sonhar com o momento do que aconteceu, e ele vê que ele fica doente, e ele está doente, e conscientemente ele acha que ele tá certo e ao mesmo tempo tá errado. Ah, mas eu fiz isso porque eu matei um piolho. Uma mulher, uma agiota que era odiada por todo mundo, e realmente era. As pessoas não gostavam dela, cobrava juros absurdos e não dava mole com ninguém. Na hora de cobrar, ela cobrava com força. E ele achava que ele tinha feito um feito grandioso. Esse dinheiro que ele rouba, na realidade, ele nem chega a usar, ele esconde debaixo de uma pedra e fica lá, ele não sabe nem qual o valor de tudo, ele não usa. Tamanho foi o desespero depois que acontecem todas as coisas. E parece que ele, Raskolnikov, ele deixa rastros, ou a polícia por si só acha. Aí você vai ter que, né, na sua interpretação. Eu acredito que ele começa a deixar rastros de uma forma que ele não queria deixar. Eu acredito que sim, porque todo momento ele teme as pessoas testemunhas, ele tem medo disso. Ele é confrontado pela polícia. O livro vai te levar, o livro te leva, é um livro fantástico, gente, realmente. Ele leva você a ver o lado da percepção policial, como os policiais vão chegando nele, que parece que realmente não existe um crime perfeito. E a consciência também batendo com força em cima dele, ou o subconsciente, porque em todo momento ele fala para ele mesmo que ele está fazendo a coisa certa. Isso mesmo, eu fiz o que era certo. Mas no fundo do seu coração ele sabia que tinha feito a coisa errada, não precisava ter feito isso. E você vê também no livro um confronto fantástico entre uma mulher pecadora, era uma prostituta, Sônia, e ele se apaixona por essa prostituta, e essa prostituta chega até a ler para ele a passagem de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro. E você fica se pensando, poxa, mas é uma mulher pecadora, né? É uma prostituta, a mulher não ia pensar nisso. E ela praticamente ali, ela evangeliza, tenta botar na cabeça do personagem que Deus existe e que as coisas podem mudar, mesmo ela ainda não sabendo o que aconteceu. Mas ela é a pessoa que ele vai contar o que ele fez, o crime que ele cometeu. E você vê o cara que dá uma chance à vida a ela, porque ninguém queria assumi-la de verdade. E ele é o cara que assume essa prostituta. Aí você vê momentos assim no livro assim, que ele não é um cara tão ruim, mas não é um cara tão bom, né? Ele é um cara que do nada ele tira dinheiro do bolso dele, arranca tudo que ele tem pro velório de um amigo que morre, tira todo o dinheiro que a mãe dele deu para ele, e você fala, poxa, mas esse cara cometeu um crime, esse cara é um cara ruim, esse cara tira todo o dinheiro dele, o dinheiro que ele tem, coitado, o cara vive num quartinho, num cubículo. E esse cara, ele é assim, ao mesmo tempo, ele é um cara que é um criminoso, mas é um criminoso que tem um bom coração.
E, cara, Dostoiévski faz ele escreve um troço que é um negócio assim, que você fica se pensando todo momento. Cara, que é isso? Né? Como é que pode isso? E isso leva a gente a uma grande reflexão, né? As pessoas que você menos imagina que poderiam ser pessoas de crimes, né? De requintes, até de crueldade, de psicopatas, pessoas insanas. E você, a justiça descobre isso, a polícia descobre isso. E depois você, mas aquele cara é uma pessoa tão boa, pessoa gente fina pra caramba, ele é capaz de pegar um machado e matar uma pessoa, depois matar a outra. Como ele fez, que ele mata a agiota e mata a irmã da agiota que entra na cena. E ele é obrigado a matar, né? E termina o que ele começou e não queria deixar rastro. Então é um livro que eu recomendaria a todos vocês, é um livro, cara, fantástico. E queria também aqui lembrar-vos que eu vi uma matéria de 2012 de um juiz de Santa Catarina, que ele usa a literatura, tá? Depois vocês pesquisam aí, 2012, na comarca lá de Santa Catarina, a remissão de pena, ele usa a literatura para socializar, vamos dizer assim dizer, o detento, e ele começa a ler literatura universal, vamos assim dizer, e acreditem, qual o primeiro livro que ele colocou para que os presos lessem? Crime e Castigo. Não poderia vir a calhar, né? Melhor a calhar do que Crime e Castigo, porque todo o tempo começa a bater na mente dele o medo, o desespero de tudo que ele fez. E no fundo, Raskolnikov sabe que ele fez alguma coisa de errado, que ele não poderia ter feito. Isso não poderia nunca dar certo, né? A teoria dele, ele seria uma pessoa extraordinária, mas agora está vendo que ele não é isso tudo. E ele acaba confessando para a Sônia o que ele fez. E os rastros ficam visíveis. E tem um personagem que teve uma treta com a irmã dele. Um cara super promíscuo. E você vê uma cena incrível de um cara que, com segundas intenções, tenta ajudar Raskolnikov, mas querendo ficar com relacionamento com a irmã de Raskolnikov. Na realidade, ele quer a irmã de Raskolnikov, que ele já era apaixonado antes. Esse personagem, ele se mata. E a reflexão que a gente faz é incrível nesse final é que ele chega perto de uma sentinela, de um soldado, vamos dizer assim, e ele se aproxima a poucos passos dele e o soldado se assusta e fala, rapaz, o que você está fazendo aqui? E ele tira a arma, bota na cabeça e diz, olha, se perguntarem por mim, pelo menos tem uma testemunha aqui, né? Ele fala, eu posso ficar aqui nesse lugar. Se perguntarem por mim, você diga que eu fui para a América. E puxa o gatilho. O que ele quis dizer? O que o autor quis dizer com isso? É incrível. Alguns críticos dizem de literatura que ele está mandando uma mensagem, né? Para a época dele. O livro foi escrito em 1866. Tem que ver o contexto disso tudo, né? Será que seria uma boa? Será que a América seria essa coisa fantástica, né? Seria um tiro no ouvido ir para lá, né? Poderia-se ter essa interpretação? Não sei. Isso fica com você que lê o livro. Ou pegue o contexto todinho e leia. Mas há pontos muito interessantes. Você vai ver no livro crime, você vai ver insanidade. Uns dizem que é insanidade, outros dizem que não. Eu acho que ele sabia o que iria fazer.
eu acho que ele estava na sua sanidade total. Eu acho que houve um remorso realmente do que ele fez. Mas ele acaba não aguentando mais, ele vai à delegacia e na delegacia ele vai contar. Ele não aguenta mais ficar, é um castigo para ele realmente isso. Ele não tá suportando mais, gente. Eu não aguento mais ficar com isso na minha cabeça, eu preciso confessar isso. Mas a namorada dele segue ele. Ele descobre que a tal pessoa que era apaixonada pela irmã dele se matou pelo policial que está lá em cima. Ele vai e tenta descer e fala, não. Então o cara que sabia, porque esse cara que estava interessado na namorada dele descobre tudo, porque vê ele confessando para a namorada isso, da fresta da porta, né? Era próximo ali, entre o quarto dele, o quarto da jovem e desse cara. E ele para e fala, poxa, então um cara que sabia de tudo, já não preciso ter mais, né? Eu vou descer aqui, vou tomar uma fresca e não vou contar isso. Mas ele, quando ele desce, ele vê a namorada. E ele para, pensa e fala, não, eu vou me entregar. E nisso a polícia tinha falado com ele já, né? O policial tinha falado com ele que ele tinha três dias para poder resolver a situação da vida dele. Teria alguns dias para poder resolver isso aí. E ele teria duas opções. Ou ele dava um jeito na vida dele, ou ele se entregava, não tinha mais correr. E Raskolnikov resolve se entregar e conta tudo. E vários amigos dele, né, durante segue o processo, falam até que ele salvou crianças de incêndio, falam que ele ajudou pessoas e realmente ajudou, e que ele não seria uma pessoa tão má assim, que ele estava na sua insanidade, estava doente quando fez isso tudo. E ele consegue aí o grande feito, que são 8 anos de serviços forçados na Sibéria. E a sua namorada, essa namorada prostituta, tinha prometido a ele que iria com ele. E já para ele, nada mais servia, a mãe dele morre, e ele já está triste da vida, e parece que não há mais solução para ele, está pagando realmente a pena dele, mas não há recomeço nenhum. E no momento que ele encontra realmente ela, um momento fantástico do livro, eu confesso até que me emocionei quando eu vi a cena. Olha como é que ficou o final, que coisa linda. Ele abraçado com uma pessoa que aparentemente não teria sucesso nenhum para ele. Ela era uma prostituta, era uma mulher que no fundo tinha a religiosidade dela, mas ela fazia da vida dela para poder ajudar a família. Ela virou, tinha até o pai dela fala nisso, que vira amigo dele, do Raskolnikov, que ela tinha até um cartão de prostituta, algo assim, da época, né? E você vê esse desenrolar, e ele aqui, o Dostoiévski escreve, fala que ele aqui, ele tem um recomeço na vida dele. Então você tem aqui uma redenção de um homem que não tinha mais expectativa, que pensou suicídio várias vezes, e você vê que ele tem um recomeço. E aí Dostoiévski dá aquela pitada do cristianismo, que sempre há um recomeço na vida de todos nós. Cara, o livro é incrível, incrível, incrível. Dostoiévski era um cara da igreja ortodoxa russa, e ele sempre dava essa pitada de consciência, de recomeço. Ele mostrava o que era o ser humano, e você vê nesse livro aqui perdão, você vê crime, você vê investigação policial, você vê relacionamento de família, uma mãe que amava muito ele e fazia tudo por ele, tirava até a roupa do corpo para poder ajudá-lo. Então, gente, o que a gente aprende isso tudo no livro é que realmente existe um recomeço na vida da gente.
tudo se recomeça. Basta você querer recomeçar. E uma pessoa que, querendo ou não, da pessoa menos improvável, que seria a namorada dele, que tinha esse título como se fosse uma prostituta, Sônia, você vê que ele abraça ela e ele descobre pela primeira vez na vida dele realmente o amor, né? Ele vê o que é o amor de uma pessoa que foi também ali como se fosse cumprir a pena do lado dele, junto com ele. Tá aí, pessoal, o vídeo. Recomendo radicalmente a você que leia Crime e Castigo. Um forte abraço. Se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês.